Boa noite a todos, boa noite, senhores pais, mães, queridos alunos, a todos que estão nos assistindo hoje. É uma alegria estar iniciando essa live, a live de apresentação do IB no Colégio de São Paulo. Vamos hoje falar sobre esse novo programa internacional, explicar um pouco sobre como funciona o IB, apresentar os professores que estarão ministrando as disciplinas nesse programa. Então, estamos hoje aqui para trazer informações para você, pai, mãe, aluno, que tem o desejo de participar da turma IB do Colégio de São Paulo. Mas, para abrir essa live, eu não posso deixar de convidar a nossa querida diretora, professora Socorro Mota, para dar algumas palavras. Professora, boa noite. Obrigada, Joana. Boa noite, queridos pais, alunos, professores, colaboradores e todas as pessoas que estão acompanhando esse momento aqui da live, no qual nós apresentaremos o funcionamento do IB em 2026. Todos acompanharam o processo que foi vivenciado no Colégio São Paulo. Aproveito para agradecer todos vocês que colaboraram, que vibraram conosco quando recebemos essa acreditação. Então, nesse momento, os professores também irão apresentar para vocês o programa do IB. E, com certeza, vocês terão, alunos, mais oportunidades e condições para alcançar os seus objetivos, estudar em universidades mundialmente conhecidas e reconhecidas, e leva o Colégio São Paulo com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, vamos começar a nossa live. Vou pegar aqui o meu computador, porque hoje a gente tem uma série de pontos para trazer, conversar com vocês e falar sobre o programa IB. Porque eu tenho recebido muito uma pergunta assim, Joana, o que é o IB? O que é esse programa? O IB, eu vou trazer para vocês hoje em detalhes, mas já começo falando um pouco da criação, do International Baccalaureate, ou Bacharelado Internacional, que foi fundado em 1968, em Genebra, na Suíça, e ele surge, é uma organização internacional que surge com o objetivo principal de criar um currículo comum, um currículo robusto, um currículo com um conteúdo de excelência, mas que fosse comum a alunos de diferentes escolas no mundo todo. Então, um currículo único para alunos de diferentes nacionalidades poderem estudar, participar e se formar. E esse currículo, ele tinha como principal objetivo, e a gente traz aí a questão do contexto para essa apresentação, a grande meta do IB era justamente formar um cidadão global que estivesse imbuído em construir e em preservar a paz no mundo. Então, esse foi o principal objetivo dessa organização, a criar o programa IB. E aí, quando a gente pensa no programa IB, a gente pergunta qual é a visão desse programa, a principal visão desse programa. Formar cidadãos globais que estejam construindo um mundo melhor, que se preparem, que tenham um repertório denso, que tenham uma formação completa, que sejam líderes ativos no mundo e capazes de formar um mundo melhor. Então, é desse contexto que surge o IB. E quando o IB surge, ele vem com um primeiro programa. Hoje, a gente já tem 4 programas dentro dessa organização. A organização ela já desenvolveu 4 programas, mas ele surgiu lá em 68 com o programa IBDP, Diploma Program, que é um programa focado, um currículo focado em alunos, para alunos do ensino médio. Então, ele surge com esse foco inicial de preparar esse cidadão global, de preparar um aluno com um repertório amplo, para que ele possa contribuir com a paz no mundo e ter uma formação de excelência. E foi a partir daí, desse International Mindset, que as escolas viram que sim, que o aluno formado através do currículo IB tinha um perfil diferenciado. Então, se amplia aí a participação de escolas e a adesão de várias escolas a esse currículo. Houve aí, a partir dos anos consecutivos, um boom, uma ampliação de escolas IB pelo mundo. Claro que hoje a gente tem
A grande concentração das escolas IB está nos Estados Unidos. A gente pode falar aí que quase 90% dessas escolas estão nos Estados Unidos, mas temos também muitas escolas IB na Europa, no Brasil também isso vem crescendo. Mas, gente, é importante dizer que se tornar uma escola IB não é fácil, tá? Existe um processo de credenciamento extremamente denso, cuidadoso, que vai perpassar aí pela formação de toda a equipe técnica, formação de professores. Então, o provedor internacional vai ministrar essa formação, né? A gente tem, aqui na escola, a gente está estudando e se preparando para oferecer esse programa, esse diploma, né? Esse currículo desde o ano passado, desde 2024, a gente começou os estudos, né? Então, existe realmente uma dedicação grande. Recebemos recentemente uma avaliação, os avaliadores internacionais vieram de fora, né, e conheceram a nossa escola, conheceram o nosso corpo docente, a nossa estrutura, e nos conferiram aí esse selo de IB World School. E hoje a gente tem mais de 1,5 milhão de alunos que são IB, que participam de escolas com currículo IB no mundo todo, né? Então, para nós é uma alegria fazer parte dessa rede global de ensino, né? Estar preparando os nossos alunos nesse contexto internacional. Outro ponto importante que eu queria falar para vocês é sobre o IB Learner Profile, né? Que é o perfil do aluno IB. O IB ele é um currículo denso, como eu disse, um currículo de excelência, um currículo robusto que traz um conhecimento técnico grande para esse aluno, mas ele trabalha também as soft skills nesse estudante, né? Então, habilidades que são habilidades fundamentais para o século XXI serão trabalhadas ao longo da formação desse aluno dentro do currículo IB. E quais são essas habilidades, né? Que habilidades são essas? A gente tem 10 habilidades principais que o IB traça como as habilidades fundamentais para o IB Learner Profile. Quando a nossa equipe se debruçou aí no estudo sobre essas habilidades, sobre esse perfil do aluno IB, a gente viu que é um perfil muito parecido ao aluno da nossa escola, né? O perfil do estudante da nossa escola já traz essas habilidades, a gente já trabalha essa formação com os nossos alunos. Então, foi muito bom ver que está alinhado, né? A proposta está alinhada à proposta do IB, à proposta do nosso colégio. E quais são essas habilidades? Então, o IB ele vai transformar, né? Ele vai construir, ele vai preparar o aluno para que ele seja um aluno pesquisador, informado, pensador, comunicador, ou seja, para além de pensar sobre as questões globais, né? Para além de pesquisar sobre isso, ele vai conseguir se comunicar, ele vai ter uma voz ativa no mundo. E se comunicar não só em português, né? Porque, como a gente sabe, o currículo IB ele tem disciplinas ministradas em inglês. Então, ele vai conseguir se comunicar através da língua franca, que é a língua inglesa. Alunos éticos, de mente aberta, que são capazes de conviver com diferentes perspectivas de mundo. Alunos cuidadosos, corajosos, equilibrados e reflexivos, que tenham um pensamento crítico, que reflitam sobre as situações de forma crítica e saibam se posicionar. Então, esse é o perfil do aluno IB, né? O IB Learner Profile, que nós construímos aí ao longo do programa, ao longo dos 2 anos do programa IB-DP em nossa escola. E aí eu sei que vocês estão se perguntando, Joana, tudo bem, mas quando que começa o IB? Né? Quando que o meu filho vai poder se inscrever e estudar no currículo internacional IB? Olha, o IB-DP, ele é um currículo que tem o foco nos alunos do ensino médio, tá? Então, a partir do 9º ano, o estudante ele vai optar, né? A família ela pode optar por ser um aluno da turma IB ou não. E aí eu gosto muito de deixar claro que é uma opção do aluno. Porque aqui na nossa escola a gente considera que cada projeto de vida é único, né? Cada aluno é único e a escolha por fazer parte da turma IB ou não precisa ser tomada de forma muito cuidadosa, né? A gente está falando do futuro, então é uma escolha, não é um requisito, não é obrigatório para todos os alunos da nossa escola. Então, se o aluno do 9º ano ele tiver interesse, ele pode optar por ser da turma IB e a partir da primeira série do ensino médio, ele estará participando deste currículo internacional, que é o IB-DP.
Uma outra questão que sempre me perguntam é assim, Joana, tudo bem, mas e o aluno, né, que entrou no currículo IB? Ele vai abrir mão de um conteúdo do currículo regular? A preparação do Enem também é importante. Ele vai abrir mão disso? Não, de forma alguma. O currículo IB, né, em nossa escola, ele vai ser ministrado de forma integrada à BNCC. Né? Então, a gente continua trabalhando os conteúdos do currículo nacional. Então, a preparação que vocês já conhecem, o DNA da nossa escola, de preparar o aluno de forma robusta, de forma consistente dentro do currículo brasileiro, ele é mantido. Né? A gente mantém essa formação. Mas a gente traz também a formação internacional. Então, esse estudante, ele vai sim ter uma carga horária maior de estudo, né? Ele vai precisar ficar mais horas na escola, ele vai ter mais avaliações, mas ao final do processo ele vai ter uma dupla certificação. Uma certificação de conclusão do ensino médio brasileiro e a certificação do IBDP, o certificado de conclusão desse currículo internacional, tá? Então, o aluno que optar pelo IB, ele não vai abrir mão do currículo brasileiro, de forma alguma. E aí, gente, vamos falar especificamente, né, melhor dizendo, deste currículo. Tá bom, Joana, entendi, bacana como funciona essa formação do International Mindset, mas que disciplinas são essas que o meu filho vai estudar quando ele estiver na primeira série do ensino médio e ele optar pela turma IB? Bom, então, além de todas as disciplinas do currículo brasileiro, né, que ele vai fazer, ele vai estudar também disciplinas referentes ao currículo IB. E o currículo IB, gente, ele tem uma coisa que eu acho fantástica. Ele coloca o aluno no centro de tudo, né? O aluno, ele está no centro do currículo. E aí ele trabalha com 3 principais disciplinas. Então, nós vamos ministrar essas 3 disciplinas aqui em nossa escola. São disciplinas obrigatórias, então em todas as escolas IB do mundo, essas disciplinas estarão presentes, que são as disciplinas TOK, Theory of Knowledge, Extended Essay e CAS, Creativity, Activity and Service. Já os professores vão estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas disciplinas. Mas além dessas 3 disciplinas, nós temos outras disciplinas também que são referentes aí às principais áreas do conhecimento desse currículo. E que áreas são essas, né? A gente tem 6 áreas do conhecimento no currículo IB, que são aí as áreas Science, Language Acquisition, Studies in Language, Individuals and Societies, Mathematics and Arts. E aí, cada uma das disciplinas estará vinculada a uma dessas áreas. Então, nós temos mais 6 disciplinas, que são Language B, English, Mathematics, Application and Interpretation, Biology, Language A, Português, German e Brazilian Social Studies. Então, esse rol de disciplinas aí serão aquelas que o aluno que optar por ter uma formação internacional, uma certificação global, ele estará cursando em nossa escola. E aí eu sei que muitas famílias, né, têm interesse, têm desejo de que o filho faça essa formação, né, tenha mais essa formação internacionalizada aí no seu repertório, mas se preocupam com relação à rotina de estudos do aluno, né? E aí, gente, eu sou muito clara, assim, quando eu digo que sim, que o aluno que vai fazer o currículo IB, ele tem uma carga horária ampliada, ele vai precisar se dedicar mais ao estudo, ele tem um número maior de avaliações, mas, em compensação, ele está fazendo 2 certificações, 2 formações, né? Ao final aí do percurso, ele terá a certificação brasileira e a certificação IB. Então, é um momento de dedicação que resulta, né, em um reconhecimento internacional. E aí, em nossa escola, esse aluno, ele começa, né? A nossa turma IB já começa no ano que vem, em 2026, a gente já tem a nossa primeira turma IB. E esse estudante que optar pela turma IB, ele fica com a gente estudando, né? Tendo aulas de segunda a sexta, de 7 às 12h30. E no turno vespertino, ele fica com a gente de 1h40 às 6h30, 2 vezes por semana, tá? Então, como vocês sabem, o aluno da primeira série do ensino médio fica uma vez só por semana, né, quando está no turno regular. Já o aluno do currículo IB ficará com a gente 2 vezes por semana, tá? Ele vai fazer avaliações, né, avaliações internas que serão ministradas pelos professores e terá também uma avaliação externa, que a gente chama aí de External Assessment, né? Essa avaliação externa, ela acontece em nossa escola em maio.
tá? Então, o aluno que iniciar nessa primeira turma em 2026, ele fará a External Assessment lá em 2028, em maio de 2028, quando ele estiver na terceira série. E aí o bacana é que isso quer dizer que o currículo IB, ele finaliza em maio. E aí ele vai estar na terceira série, no mês de maio ele faz o External Assessment, ele finaliza o currículo internacional e de maio até o final do ano, ele continua se preparando para o Enem, para os vestibulares brasileiros, tá? Um outro ponto importante que eu queria falar para vocês é com relação ao currículo brasileiro. Essa é uma dúvida que aparece muito, né? E aí eu gosto de reforçar que o aluno que está estudando na turma IB, ele terá também as mesmas disciplinas do currículo brasileiro, né? Então a gente vai fazer esse currículo de maneira integrada. Mas agora vamos para a melhor parte da live. Vamos conhecer os nossos professores, né? Saber quem são os mestres que vão ministrar as disciplinas do currículo IB. E aí eu gosto de dizer que esse é o nosso grande diferencial, porque o IB já é um currículo fantástico, mas o IB, com esse time de professores que nós temos em nossa escola, com certeza vai preparar o nosso aluno para chegar cada vez mais longe. Se a gente já prepara os meninos para chegarem nas melhores universidades do Brasil, agora eles chegarão nas melhores universidades do mundo, do Brasil e do mundo. Então é uma alegria realmente contar com esse time de professores que passou por formações internacionais, por workshops com o provedor internacional, né? E se dedicaram, estudaram bastante e criaram os outlines da disciplina com muito cuidado. E a gente tem aí um currículo extremamente robusto em nossa escola em virtude desses professores. Vou iniciar convidando o professor Gustavo Gama, que é o professor da disciplina TOK, Theory of Knowledge, Teoria do Conhecimento. Vamos ver como é que funciona essa disciplina e como que ela vai ser ministrada em nossa escola. Professor Gustavo, boa noite. Boa noite, Joana, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar do IB, e aqui mais especificamente vamos falar da minha disciplina TOK, Theory of Knowledge. Meu nome é Gustavo Ribeiro da Gama, eu sou professor de inglês e tenho uma experiência razoável nessa área, né? Eu ensino há mais de 30 anos na Universidade Federal da Bahia, trabalho com línguas estrangeiras e linguística aplicada ao ensino de língua estrangeira também. Vou trabalhar no IB com Theory of Knowledge, que é a teoria do conhecimento, também em português pode ser TDC, né? Em inglês é TOK, conhecido. A disciplina TOK, na verdade, ela é o coração, podemos chamar assim, do IB, né? Porque é uma disciplina que atravessa outras áreas, outras disciplinas, ou perpassa outras disciplinas. Então a ideia do TOK é levar os alunos a refletirem sobre o conhecimento, né? Menos do que quantidade de conhecimento, é você refletir sobre o conhecimento, sobre aquilo que você está aprendendo. É como sabemos o que sabemos. Isso é muito importante em TOK. E ele dialoga com várias áreas, né? Ciência, arte, matemática, né? Literatura. Então você tem uma história, você tem um diálogo constante entre a disciplina TOK e as outras disciplinas que são ministradas no curso do IB, né? Então, como eu falei, menos do que ensinar conteúdos, o TOK ensina a pensar sobre o pensar e questionar fontes, entender perspectivas e fazer conexões com o mundo real. Não deixa, isso é muito importante para o TOK, essa conexão entre a teoria, aquilo que você procura entender, e o mundo real que se vive. Isso é muito importante. Se alguém me pergunta, por exemplo, como é que é a avaliação do TOK, né? Existe uma avaliação que a gente faz o tempo todo, com vários tipos de redações e discussões, mas o mais importante, nós temos duas avaliações no curso do TOK, na disciplina. A primeira é uma TOK Exhibition, que em português seria uma exposição de TOK. Os alunos eles vão escolher, existem 35 prompts, ou IA prompts, que são perguntas do próprio IB International. Eles escolhem uma dessas perguntas. A partir da pergunta, eles vão refletir sobre ela e, a partir daí, escolher 3 objetos que vão ajudá-los a refletir sobre a pergunta e chegar às suas próprias conclusões. Então, os objetos podem ser fotos, notícias, podem ser posts, podem ser obras literárias, artigos científicos. Então, uma variedade.
de objetos que eles podem escolher para expor nessa exhibition. E fazer esse link entre a pergunta, esse prompt do IB, e o objeto que deve ser significativo para eles também, para a vida deles. Isso é importante. E aí que você estabelece essa conexão entre a disciplina, o course, o subject, e a vida real. Então isso é muito importante. E a avaliação é interna, feita por nós. A segunda avaliação muito importante que nós temos no TOK é o essay, que é uma espécie de redação, que você pode escrever, o aluno pode escrever até 1.600 palavras. Ela é bastante longa, digamos assim. Mas há um preparo até chegar na redação muito grande, porque isso vai ser perto do final do curso, do segundo ano. Então aí também o tema do essay, ele é enviado pelo próprio IB. Eles têm várias perguntas que podem ser feitas para o aluno, para eles refletirem e criarem uma argumentação sobre isso. E argumentação, refletirem, escrever, estabelecer um juízo crítico, ético. Então isso é muito importante para você levar em consideração quando se tem a questão de como é avaliado o aluno na disciplina TOK. Então isso é bastante interessante, eu creio dialogando com outras disciplinas também do próprio curso, né? Então é fundamental. Em relação às aulas, eu diria assim, então acho que ficou clara a questão das avaliações. Em relação às aulas, eu diria, são sempre ministradas em inglês, isso é fato, não há como sair disso, mas o inglês não é o objetivo final. O inglês ele é um tool, uma ferramenta para se chegar ao que buscamos, que é esse questionamento, essa evolução no pensar, no conhecer, no tentar avaliar como se conhece, como se sabe, como se descobre. Esse é o intuito do TOK, né? É você estabelecer esse ambiente dinâmico e interativo, né? E a gente trabalha com discussões, estudos de caso, trabalhamos com atividades interdisciplinares e reflexões pessoais, que é fundamental, né? Uma frase que eu vou dizer aqui, importantíssima para o TOK. O TOK só acontece quando há diálogo. Sem diálogo, aliás, todas as disciplinas, né? Mas o TOK, fundamentalmente, sem esse diálogo, sem essa abertura, sem assumir o risco de falar alguma coisa, a iniciativa, ela não vai existir. Então, deixamos essa abertura para o aluno discutir e conversar e chegar às suas próprias conclusões, né? Éticas e tudo mais. Em relação, aí você me pergunta, né? E qual é a expectativa dessa turma do IB para mim? A expectativa é a melhor possível. Eu estou muito animado com essa primeira turma. Acho que vai ser uma experiência transformadora, não só para os alunos, como para os professores que estão ensinando também. Fundamental. Uma transformação muito interessante, né? Vai ajudar esses jovens a pensarem mais de forma crítica, né? Ética e autônoma. Isso é muito importante, principalmente no mundo de hoje. No mundo de hoje é importante você dar essa possibilidade para o jovem construir seu pensamento de maneira crítica, ética e autônoma, né? Saber definir os seus caminhos por si só. Isso é fundamental. Então o TOK faz isso, né? Mostra como o conhecimento funciona e por que ele é importante, né? Não é uma coisa tão rasa assim. E eu acho que o mais legal é ver o TOK, que ele conecta tudo o que eles aprendem nas outras disciplinas. Então, essa questão desse movimento, né, de disciplinas entre elas e com o TOK. Ela mostra que o conhecimento não está separado em caixinhas fechadas, né, mas tudo se relaciona. É um conjunto de coisas, né? É como se tivéssemos um conjunto de planetas que interagem, que estão ali interagindo. Então, minha expectativa é que a gente forme alunos curiosos, questionadores e abertos ao diálogo, preparados para um mundo e para os desafios que vêm pela frente. Isso é nosso objetivo maior. Thank you, Mr. Gustavo. Que disciplina interessante, né, gente? Refletir sobre o conhecimento. Por que sabemos o que sabemos? A quem serve o nosso conhecimento? Essa disciplina vai ser muito bacana. Mas vamos em frente que a gente tem ainda uma série de disciplinas para falar. Vou convidar agora o professor Felipe Ribeiro, que vai ministrar a disciplina Extended Essay. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, Joana. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, né, para poder falar um pouquinho do IB. Meu nome é Felipe Ribeiro. Sou professor formado pela Universidade Federal e trabalho no grupo já há pouco mais de
de 12 anos, com alunos do 6º ao 9º ano, Fundamental 2, e mais recentemente tive o prazer e a oportunidade de poder me juntar ao time IB, com uma disciplina maravilhosa, que eu vou comentar um pouquinho sobre ela agora. Eu ficaria responsável por uma disciplina chamada Extended Essay, né, que podemos traduzir como uma redação estendida, e como o próprio nome sugere, ele é um trabalho de produção escrito. Ele é um trabalho de natureza independente, onde o aluno ele será o protagonista desse processo, ele será responsável por pensar desde o tema, lá no início do trabalho, pensar no tema que ele gostaria de investigar, desenvolver, será responsável pelo seu tempo, pelo gerenciamento, pela busca de informações, pela investigação das fontes, pelo desenvolvimento do texto, e claro, tudo isso com a supervisão e o apoio, né, do time e de um professor específico que será designado para ele. Esse trabalho tem um potencial muito grande, ele tem um potencial de desenvolver o pensamento crítico do aluno, né, suas habilidades em pesquisa, e o trabalho, a escrita acadêmica, que é natural e pertinente, né, é relevante ao tipo de trabalho a ser desenvolvido. Este é um trabalho que ele é relativamente extenso, ele será desenvolvido e escrito em até 4.000 palavras, né, então existe um trabalho de produção bem extenso aí. Como eu disse, o tema será escolhido pelo aluno e após um período de escolha desse tema, onde o aluno vai maturar as suas ideias, um supervisor, um membro da equipe, né, que será um professor de alguma disciplina onde aquele tema irá casar mais diretamente, será designado para ser o seu supervisor, geralmente na disciplina que tem maior vínculo com o tema escolhido. Essa supervisão irá acontecer de uma maneira mais distante, para que o aluno tenha autonomia para andar com as próprias pernas. O objetivo desse trabalho é criar ou formar pessoas que sejam críticas, que consigam pensar, formular perguntas, identificar problemas e encontrar soluções para elas, que sejam pessoas que consigam pensar localmente, mas sobretudo globalmente, que consigam interagir e encontrar soluções positivas para os problemas que temos no mundo e criar, né, e serem participantes ativos da criação de um mundo melhor. A nossa disciplina será conduzida em inglês, o trabalho será escrito em inglês, porque é a língua oficial do IB, e é justamente nesse processo que todas a habilidade de escrita, o refinamento de escrita será produzido e desenvolvido ao longo do caminho. E esse trabalho será avaliado externamente, né? Ao fim do processo de escrita, esse trabalho será submetido online para que avaliadores do IB, eles vão seguir critérios já pré-estabelecidos, e esses avaliadores eles irão verificar o IB seguindo quatro critérios diferentes, né? Que são chamados de critérios A até o D, A, B, C e D. Só que além do trabalho em si, haverá também 3 encontros que esses alunos terão que ter com os seus supervisores, com seus respectivos supervisores, que são encontros oficiais, encontros que não duram ali mais do que 10, 15 minutos geralmente, para poder se discutir e conversar sobre o processo do trabalho, né? São chamados de sessões, né? First Session, o Interim Session, que é a sessão do meio, que é o segundo encontro, e o terceiro encontro, que é o Final Session, também conhecido como Viva Voce, né, um termo em latim que se refere a um momento de celebração. É a celebração de todo o processo, da finalização daquele processo, mas também é uma celebração e comemoração a todo o desenvolvimento, todo o percurso, todo o crescimento que se deu ali. E o encontro, o resultado desse encontro, as reflexões ali colocadas, elas precisam ser preenchidas em um outro documento, que é chamado de Reflection and Progress Form, né, um formulário de reflexão e progresso, que é um documento à parte, também escrito em inglês, também um documento oficial, e pode ser escrito até em 500 palavras. Então, além das 4.000 palavras do Extended Essay, teremos esse potencial texto de 500 palavras, que será também submetido junto e terá um critério especial para ele, será o 5º critério, que é o critério E. Esse conjunto de instrumentos,
eles serão utilizados para avaliação do aluno. E como eu disse, esse trabalho como um todo ele tem esse potencial e esse objetivo, né, que é fazer com que o aluno ele desenvolva habilidades que vão para além do uso da língua ou simplesmente para além de aprender algum conteúdo, mas é desenvolver uma série de habilidades. Então, o Extended Essay é uma disciplina que, por ser inclusive uma disciplina muito longa, né, ela demora um ano inteiro, um trabalho que vai envolver as outras disciplinas, envolver algum tema em especial com uma disciplina em especial e um supervisor que estará ali ao lado do aluno para poder lhe dar todo o suporte. Ela é uma disciplina que irá dialogar com as ATLs, como são conhecidas, né, que são as Approaches to Learning, são as abordagens de aprendizagem tão defendidas e tão utilizadas, tão características do IB. Então, os alunos eles vão desenvolver aquilo que nós chamamos de soft skills, que são habilidades relacionadas à comunicação, porque eles precisarão escrever e se comunicar de maneira clara, habilidades relacionadas ao pensamento, porque eles precisarão ser capazes de pensar de forma crítica, de forma analítica, sintetizar e combinar informações. Terão também de desenvolver habilidades de autogestão, porque eles terão que gerenciar não só a ansiedade e as frustrações pertinentes a um trabalho dessa magnitude, mas também prazos, cobranças, a questão do próprio tempo. Então, são habilidades que irão formar esta pessoa, este aluno, para a vida como um todo. Então, é uma disciplina muito importante e que eu acredito que tem a acrescentar bastante na vida pessoal e a nível profissional também de vocês. Sem falar que é um grande passo, um grande preparo para a universidade, né? Porque acho que chegar na universidade, sair do ensino médio, contexto escolar, e chegar na universidade sem ter essa experiência, existe um baque lá, mas ao passar por esse processo, a pessoa chega muito mais preparada, chega muito mais leve e capaz, inclusive, de fazer trabalhos muito bons, uma vez já estando na universidade, tendo passado por esse processo. Então, estou muito empolgado para esse trabalho. Acredito que teremos uma turma, que será a primeira turma IB, né, na instituição e será uma turma pioneira. Acho que ela vai preparar o caminho para outras turmas, servir de inspiração para outros alunos que virão depois e estou super ansioso para poder fazer parte desse processo junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por poder estar fazendo parte dessa história aqui junto da instituição e espero em breve vê-los para que possamos fazer esse trabalho juntos aqui. Obrigado. Obrigada, professor Felipe. Que interessante, né, gente? Os alunos vão ter que redigir uma dissertação, né? Ter realmente ali uma opinião formal e colocar isso no papel. Muito interessante. Mas vamos em frente que a gente tem uma outra disciplina, que é a disciplina Language A. Language and Literature. Olá, professor Luiz Lourenço, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, famílias. Boa noite, estudantes. Boa noite, Jô. Eu sou o professor Luiz Lourenço, sou professor da casa já, de língua portuguesa e redação. E aqui no IB eu serei professor de Language A, português, que é uma disciplina que vai tratar de linguagem e literatura. Disciplina essa com um currículo super interessante que o IB propõe, que extrapola o que a gente espera desse estudo de língua portuguesa centrado somente na forma, mas a gente vai trabalhar uma perspectiva crítica muito ampla. Para isso, o IB nos faz a difícil tarefa, de selecionar obras literárias diversas. E aí é um segredo que eu preciso te contar. O IB pede o quê? Selecione autores de continentes diferentes, línguas diferentes, séculos diferentes e, finalmente, alguém que pensou nisso, de gêneros diferentes, já que a gente passou por uma literatura por muito tempo feita só por homens e temos agora autoras mulheres aí brilhando. Para isso, trabalharemos com Capitães da Areia, de Jorge Amado, nosso conterrâneo maravilhoso, mas também com Virginia Woolf, com O Teto Todo Seu, com Emily Brontë, com O Morro dos Ventos Uivantes. Teremos também a super contemporânea moçambicana Paulina Chiziane, com A Balada de Amor ao Vento, um livro que está ganhando destaque internacional, inclusive selecionado como leitura obrigatória dos principais vestibulares brasileiros. Ademais, teremos também a antologia poética de Carlos Drummond de Andrade, mas também
a antologia poética do russo Vladimir Mayakovsky, que nós conhecemos muito bem pela interpretação de Gal Costa de O Amor, letra traduzida aí por Caetano Veloso. Mas não paramos na literatura, porque o IB quer um estudante crítico, consciente da realidade social e que entenda os diversos problemas globais. E para isso precisamos de textos também não literários. Essa gama de textos temos a nossa prévia escolhida aqui com Ilha das Flores, aquele documentário da década de 90, bem famoso, um curta-metragem de Jorge Furtado. Também teremos Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do super contemporâneo imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Também, uma lista gigante, Canção para a Amazônia, Spirit of Forest, Lead Me Home, que é um média-metragem da Netflix sobre a crise de moradia vivenciada nos Estados Unidos. Junto disso tudo, teremos sim reportagens, notícias contemporâneas que os alunos estarão experienciando no seu cotidiano, acompanhando tudo o que acontece no mundo. Esses textos, vocês devem estar se perguntando, e aí, professor, como é que isso vai ser avaliado? Como isso vai ser trabalhado em sala de aula pelos nossos filhos? Ou, se você é um estudante que está assistindo isso, como eu vou trabalhar isso em sala? Pronto. Teremos no primeiro ano 2 atividades especiais que serão o Paper 1, que será a análise guiada dos textos não literários trabalhados em sala, e depois o Paper 2, que é a análise de uma dessas obras literárias associada a uma outra de escolha nossa dentro desse nosso escopo. Já no segundo ano, teremos as atividades do Higher Level Essay, que vai trabalhar tanto a seleção de uma obra literária e um texto não literário conectado a um problema global que esteja em voga e que o aluno vai poder selecionar junto comigo. Nesse ponto, a gente está preparando esse material todo, essas avaliações dentro de sala de aula, num contexto de debates, de apresentações orais, de pesquisa acadêmica, porque o estudante IB é um estudante que tem um aprendizado autônomo. Ele sabe buscar, porque ele é um estudante global. Ele busca isso para sua caminhada vida afora depois da escola. E dentro desse escopo, temos também uma perspectiva de análise em grupo dessas obras literárias, porque não adianta ter essa criticidade e não extrapolar os muros da escola. E aí, nesse ponto, teremos o quê? Toda a discussão feita em sala associada ao contexto. Enfim, preciso dizer que estou com ansiedade muito alta para essa primeira turma IB histórica, que abre o campo da nossa escola para um novo currículo, um currículo inovador, revolucionário, que eu tenho certeza que será a porta de entrada para muita gente, para um futuro brilhante, e que estamos muito bem preparados, porque estamos, né, Jô, há algum tempo trabalhando com esse preparativo do IB, e vocês serão muito felizes. Então, vem para o nosso IB. Quanto conteúdo interessante, hein? Quantas obras fantásticas que os nossos alunos vão ler. Vamos para a próxima disciplina. Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina German, com a professora Natália Monte. Olá, Natália, seja bem-vinda. Boa noite, Joana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hallo, Leute, schönen guten Abend. Mein Name ist Natália Monte. Olá, queridos. Meu nome é Natália Monte, Natália Caneiro Monte. Sou professora de German ab Initio. Sou professora de alemão para iniciantes. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha disciplina. Gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a minha formação. Eu fiz letras português-alemão. Depois eu fiz uma especialização na Universidade de Kassel, na Alemanha, para ensino de alemão para falantes do português. Depois um mestrado em ensino em linguística aplicada, em material didático. Tenho 16 anos com os nossos alunos trabalhando aqui na casa e é um prazer vir aqui hoje falar um pouquinho dessa disciplina que vai encantá-los. Eu tenho certeza que eu vou conquistar o coração de vocês. Considerando que alemão é uma língua muito importante na ciência, na tecnologia, é a terceira língua da pesquisa mundial. A Alemanha está em terceiro lugar nas contribuições científicas, publicações internacionais. Então, o alemão tem uma grande importância na ciência e na tecnologia, considerando que o alemão é a língua mais falada na Alemanha como língua nativa. Não só a Alemanha fala alemão, temos outros países, Áustria, Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Liechtenstein, todos são falantes de alemão como língua nativa. Então, quando a gente fala de alemão, a gente também vai pensar numa perspectiva desse alemão global, não só alemão da Alemanha.
E aí hoje eu vim falar um pouquinho da minha disciplina, e aí comecei a falar do alemão e esqueci da disciplina. Então, voltando um pouquinho para a nossa disciplina, a gente vai trabalhar com um material didático que chama Deutsch echt einfach, alemão realmente fácil. Ao longo desses 2 anos, nós vamos trabalhar com 2 livros didáticos, o nível A1 e o nível A2. Então, é realmente alemão para iniciantes, então é uma introdução a esse ensino do alemão, por isso German ab initio. Considerando que muitas universidades na Alemanha, elas dão bolsa, não só na Alemanha, na Áustria e na Suíça também, existem bolsas para estudantes estrangeiros que falem alemão, então a gente tem o alemão como um diferencial para que vocês possam, além do currículo do GP, também se inscrever para essas universidades, uma vez que vocês dominem o idioma, né? Então, o alemão, ele vem como um diferencial no currículo do IBGP. Quando você fala assim, mas alemão, por que alemão é tão difícil? Por que alemão? Quantas pessoas você conhece que falam alemão? Isso não seria um diferencial no seu currículo? Estamos preparando um curso com muito carinho, nosso material didático vai ser bem diversificado, nós não vamos usar só o livro, vamos usar outros materiais também, que a gente chama de Realien, né? Que é um material autêntico, então tem muita coisa, material online, material digital, muita coisa para enriquecer nosso currículo. Nossas avaliações serão processuais, considerando as 4 habilidades, fala, escrita, audição e leitura. Nós vamos começar, claro, do início, vamos começar com pequenas produções escritas, orais, e ao longo do processo, ao longo desses 2 anos, vamos nos preparando para o External Assessment, que é a avaliação oficial do IB, que vai acontecer ao final desses 2 anos. É com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar para vocês dessa disciplina, que foi pensada com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, pensando em você, nosso aluno. Vem com a gente, aproveite essa oportunidade, porque é uma oportunidade de você se formar num currículo internacional reconhecido por muitos países, reconhecido mundialmente, e você poder escolher em qual universidade você vai estudar. Alemão, para você, é um diferencial, não é um obstáculo. Vem com a gente. Espero vocês. E o idioma alemão, com essa professora, eu tenho certeza que vai ser fácil de aprender. Você sabe, né, por que a gente escolheu o idioma alemão? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Por que o alemão, né? O inglês é pré-requisito, tem que fazer parte do currículo. Mas, gente, o alemão, a gente queria uma língua que fosse realmente um diferencial para o nosso aluno. A terceira língua teria que ser uma terceira língua que realmente fosse esse diferencial. E nós somos uma escola parceira do PASH, né? Então temos aí essa acreditação, esse diferencial em nossa história. Por isso o German entra como uma das disciplinas ministradas no currículo IB. Vamos para a próxima disciplina, que é uma disciplina muito interessante também. Mathematics, Application and Interpretation, com a professora Jemima Sena. Olá, Jemima, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Joana. É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Jemima Sena, sou professora de matemática, licenciada em matemática pela UFBA e pós-graduada em educação bilíngue. Eu vou ficar responsável pela disciplina de Mathematics, Application and Interpretation. Eu queria começar falando da disciplina citando uma frase que eu gosto muito, de Galileu Galilei, que diz que a matemática é a linguagem em que Deus escreveu o universo. E é dessa forma que nós pretendemos conduzir essa disciplina, explicando e mostrando a matemática como uma linguagem universal capaz de interpretar fenômenos e de interligar diversas áreas do conhecimento. Esse curso ele vai abordar uma linguagem dinâmica, como eu já falei, com enfoque nas tecnologias. Então, nós teremos o uso de calculadoras gráficas, que eu vou falar mais um pouco à frente. E a ideia é formar alunos que desenvolvam essa confiança, que eles consigam olhar ao redor e interpretar e ver a matemática em tudo que os permeiam, porque essa é a nossa realidade, tudo à nossa volta tem um pouquinho de matemática. A disciplina será lecionada em inglês, conforme a proposta bilíngue do IB, e o processo avaliativo vai ser contínuo. Então, nós teremos momentos de autoavaliação, de atividades em grupo, de experimentos, de modelagem, além das avaliações escritas tradicionais que vão ser feitas conforme o calendário escolar
escolar. No final do curso, os alunos terão atividade de exploração, que é chamado de Internal Assessment, em que o aluno vai poder escolher um tema que ele gosta mais, pode ser moda, música, enfim, vai ser da escolha do aluno, e ele vai usar todo o conteúdo que ele aprendeu no decorrer do curso para fazer uma exploração matemática usando esse tema como base e escolhendo os tópicos que fazem sentido. Então, essa exploração ela vai incentivar o autoconhecimento, a curiosidade e a reflexão do aluno em relação às aplicações da matemática. As minhas expectativas para essa primeira turma são as melhores possíveis, não só para essa primeira, mas como para todas as outras que virão, porque os alunos não vão estar vivendo apenas uma abordagem de conteúdo, mas vai ser uma experiência formativa. O Diploma IB é uma experiência formativa e eu espero muito que os alunos consigam fazer parte de forma completa, não só da minha disciplina, como de todas as outras, e com muito orgulho que iremos começar essa jornada agora tendo a instituição como o IB World School. Muito obrigada. Matemática através da língua inglesa. Fantástico, vai ser uma experiência e tanta para os nossos alunos. Mas vamos em frente, que a gente vai falar de uma disciplina que tem extrema importância para a gente e para muitos dos nossos alunos também, que gostam muito dessa disciplina e deste professor. Biology, com Mr. Gustavo Melo. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, Joana, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela apresentação e eu fico assim feliz com o que você traz, como você traz. E obrigado pelo convite de estar participando desse projeto do IB na nossa escola. Eu sou professor de Biologia no ensino regular, eu estou na escola desde 2012. E aí recebi no final do ano passado esse convite que é para integrar o IB na nossa instituição. Pensamos no IB, o grande objetivo na construção do nosso material, do outline, de todas as discussões que nós tivemos, pensamos em trazer a biologia dentro do contexto, não conteúdo pelo conteúdo, mas dentro do contexto que o aluno, que o estudante tenha uma visão holística e consiga interagir a biologia com a geografia, com a história, com o contexto atual e o contexto real em que ele vive. Na construção do nosso outline, do nosso planejamento, nós pensamos em trazer para o primeiro ano a microbiologia, que é toda a biologia molecular e celular, com a introdução em genética, isso seguindo os níveis de organização da vida, isso é muito importante, trazer esse ponto aí. E para o segundo ano, nós pensamos em ampliar os conceitos, os conteúdos de genética, associando com fisiologia humana, com a parte de botânica, com a parte ecológica e, sobretudo, óbvio que a gente precisa contextualizar de uma maneira evolutiva. A biologia, no nosso contexto avaliativo, como você trouxe no primeiro momento, eu achei bem interessante. No nosso contexto avaliativo, a biologia ela traz consigo a avaliação escrita, a avaliação formal que a gente precisa, a gente vai ter uma avaliação externa, nós teremos avaliações internas e, sobretudo, avaliações dentro do próprio laboratório, que este é o nosso diferencial. Isso me deixa, Joana, bastante orgulhoso, porque nós podemos explorar o nosso laboratório dentro de tudo que é possível ser trabalhado. Quando nós recebemos o convite para esse momento, nós pensamos em dar um outro significado ao nosso laboratório. Trazer atividades investigativas, seguindo protocolos científicos, e aí o estudante ele amplia toda a sua visão, toda a sua noção de biologia. Ele entende a biologia não só pela biologia, ele vai entender a biologia de repente associado à própria geografia, à própria matemática, que a gente vai ter uma atividade especial que a gente vai fazer com genética, não só a matemática, não só a geografia, mas também com o QES. Nós temos uma atividade que nós vamos fazer servindo pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, em situações que nós vamos pegar o conteúdo que foi aprendido dentro da própria disciplina e associar isso ao servir, que isso é uma das vertentes que o IB ele solicita durante todo o processo formativo. Eu pensei em uma frase para trazer aqui para vocês, Joana, e assim, toda maratona tem um ponto de partida. E esse é o nosso ponto de partida com a nossa primeira turma do IB.
mas queremos convidar vocês que estão nesse momento assistindo essa live para ingressar nessa maratona, porque eu tenho certeza, nós vamos colher bastantes frutos, bons frutos, e já somos um IB de sucesso, porque temos um DNA, e eu estou trazendo a biologia, temos o DNA de experimentar, temos o DNA de fazer, e nós vamos fazer, e fazer com primor, com qualidade, isso que a nossa escola pede, isso que a nossa escola merece. Vem conosco, vamos participar dessa maratona, que eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Obrigada, professor Gustavo. Vamos para a nossa próxima disciplina. Vamos saber agora sobre a disciplina Brazilian Social Studies, ou BSS, com o professor Lucas Palma. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Palma, eu vou ser o professor de Brazilian Social Studies. Minha formação é em Geografia, mas o perfil da formação requerida para a disciplina de Brazilian Social Studies, ela comporta tanto a Geografia quanto a História, já que é uma disciplina que nasce, e existe uma beleza muito grande nessa proposta, ela nasce com a ideia de assegurar que os nossos alunos IB, eles sigam para um caminho internacional, sem nunca esquecer a origem brasileira, a ideia de nacionalidade, de identidade, o seu berço, para que ele possa exercer a função de brasileiro onde quer que ele esteja. Então é uma disciplina que vem com pressupostos básico, porém desafiador, de trabalhar os conceitos da história e da geografia voltados para o panorama brasileiro. Como diria Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, e a proposta que BSS, enquanto disciplina, tem é fornecer todo o aparato teórico, todo o aparato de experiência, todo o aparato conceitual para que o aluno possa ter toda a capacidade de olhar para os fenômenos que se manifestam em território nacional, seja eles históricos, geográficos, e compreender e ter uma visão crítica, ter uma visão além, como a própria ideia que o IB promove do perfil do estudante, open-minded, inquired. Todos esses ideais, eles se manifestam de forma muito clara na disciplina de BSS. É uma disciplina que, por sua estrutura, nos 2 anos de curso IB, ela é dividida entre o primeiro ano de Geografia e o segundo ano voltado para a História. Só que isso acaba se manifestando de uma forma muito intrínseca. É muito complicado falar sobre a geografia do Brasil sem citar aspectos históricos, da mesma forma que é muito complicado falar de aspectos históricos do Brasil sem citar aspectos geográficos. Então, é uma mescla muito profunda entre essas duas ciências que emergem através da disciplina de BSS. No primeiro ano vão ser relacionados os aspectos físicos, geográficos, como as perspectivas das regiões, os fatores climáticos e a posição que o Brasil tem, internacionalmente falando, está muito alicerçada também a nossa identidade ambiental, que é o foco essencial abordado no primeiro ano. Assim como as dimensões políticas, econômicas, ciclos econômicos, perfis políticos das diferentes regiões do Brasil e como essas regiões acabam interagindo e se manifestando em um panorama nacional, até a formação do território, o desenvolvimento do território nacional, aspectos mais voltados também para a formação não só do território, mas da identidade. É o momento em que o aluno começa a enxergar o espaço brasileiro como resultado de múltiplas forças e quem é o aluno, quem somos nós diante de todas essas forças, diante de todos esses movimentos que dão origem e perpetuam o Estado brasileiro. No segundo ano, o foco já permeia aqueles fatores históricos, fatores culturais, como desenvolvimento da identidade nacional, como desenvolvimento do que é ser brasileiro e quem fomenta esse desenvolvimento. E é muito interessante porque, a partir desta análise, a partir da análise teórica, e eu espero que todo mundo tenha percebido o perfil de formação de nós professores do IB, já que a proposta do IB, ele vem numa pegada muito acadêmica, ele vem numa pegada que é voltada para o aprofundamento teórico, o aprofundamento conceitual, e isso vai se reverter também no material que vamos utilizar para poder fazer estas análises. Então temos muita sorte de ter no Brasil diversos autores, como Darcy Ribeiro, como Milton Santos, como Josué de Castro, que escreveram e são referências, não só no Brasil, mas internacionalmente, sobre o que é ser brasileiro, a política do Brasil, o perfil brasileiro, que vão ser utilizados
como material didático na nossa disciplina. Aqui o estudante reflete o que significa ser brasileiro, né, um conceito vivo, já que ser brasileiro é o maior produto do Brasil, a identidade nacional. E a disciplina de BSS, ela tem um privilégio enorme. Eu vou poder estar dialogando com as disciplinas de Biology, no momento onde na geografia nós realizarmos análises ambientais, perspectivas socioambientais, paisagens, temas relacionados e afins. E como outras disciplinas, como a English, no que diz respeito ao contexto internacional e como o Brasil se manifesta nesse perfil. O Brasil faz o discurso de abertura da ONU. Por quê? Qual é a posição do Brasil internacionalmente? Então, é um perfil imersivo do que é ser brasileiro, não só em território nacional, mas internacionalmente. A avaliação elaborada para esse tipo de disciplina, ela é muito processual. Ela envolve diversos fatores, como a escrita de papers, como a apresentação de seminários, como seguindo o próprio cronograma que a escola elabora já. Então, vai ser um perfil avaliativo rigoroso, como o próprio IB pede, mas um perfil avaliativo que vai identificar cada aluno, vai identificar o perfil de cada aluno e vamos fazer o máximo para aproveitar já a identidade própria e ir desenvolvendo isso ao longo desses 2 anos. Algumas outras questões, né, como as ideias e o que é que eu espero, o que é que se espera de um aluno ao concluir o curso de BSS, né? Análise crítica, fontes históricas e geográficas, e a análise permeia não só ver, mas ter um perfil inquired, um perfil que vai levar até o fim da letra a ideia de analisar, de ter certeza daquilo que você está consumindo. Hoje em dia é muito comum a gente ter acesso a informações e a proliferação de desinformação tem se tornado um perigo cada vez maior. Então o próprio perfil da disciplina, ele desenvolve esse perfil acadêmico de certeza, da certeza de fonte, da certeza de resultados que vão ser desenvolvidos ao longo da disciplina. A investigação, os debates e discussões. O Brasil é um país multicultural, então nós iremos fazer um aprofundamento nessa ideia multicultural, desenvolvendo nossa ideia de cidadania, desenvolvendo nossa ideia de empatia, desenvolvendo nosso conhecimento sobre o que é brasileiro e o que é ser brasileiro, né? Darcy Ribeiro falava muito sobre os Brasis e é essa dimensão cultural que nós iremos abraçar, para que assim a gente tenha noção do que é ser brasileiro e que lá fora, com os excelentes resultados que serão alcançados pelos nossos estudantes, quando eles estiverem na Europa ou nos Estados Unidos ou em universidades renomadas do continente asiático, eles possam saber e ter a certeza do que é ser brasileiro e representar não só eles, mas como o Brasil também nessa carreira e perfil internacional. Hoje não vamos conseguir falar de todas as disciplinas, né? Temos ainda a disciplina English B, temos a disciplina CAS, que é uma disciplina ministrada pela professora Mércia Dias. A disciplina CAS, gente, eu acho que assim é uma das minhas preferidas, eu gosto muito dessa disciplina. CAS quer dizer Creativity, Activity and Service. Criatividade, atividade e serviço. E o que é que essa disciplina prega? Qual é o objetivo central dessa disciplina? É ensinar o aluno a servir. Como a gente sabe, lá fora, né, as universidades internacionais veem com muito bons olhos o aluno que faz um trabalho voluntário, que auxilia a comunidade de alguma forma, né, e isso é muito bem avaliado. Então, o que é que o currículo IB faz? Ele traz como um componente obrigatório do currículo uma disciplina que ensina o aluno a servir, através de projetos de voluntariado, né, que serão guiados pela professora Mércia. Os alunos estarão aí imbuídos desse movimento de servir ao próximo, de contribuir com a comunidade e também de trazer a criatividade para o dia a dia deles. Então, é uma disciplina que realmente faz a diferença no mundo. Todas as disciplinas, né, vão compor aí esse currículo de maneira tão robusta e tão sólida. Então, realmente é um diferencial. O estudante que tem acesso a essa formação internacional, ele tem um repertório muito mais amplo, né? Ele tem uma visão de mundo ampliada. Ele se sente realmente um sujeito ativo no mundo. E isso é o que a gente quer com o nosso currículo IB em nossa escola. Um ponto que sempre me perguntam também, a gente já está encaminhando para o final da live, mas eu não posso deixar de falar sobre aprovação em universidades internacionais, né? Me perguntam muito, Joana, tudo bem, e como que o meu filho, que fez o currículo IB, vai fazer para ingressar em uma instituição internacional, né? Então, como a gente já sabe, o aluno que faz a IB, né, ele tem a possibilidade de ingressar em várias universidades do mundo através dessa porta de entrada, que é apresentar o diploma IB-DP. Claro que ele tem que ter se saído bem no diploma, ter tido boas notas,
Mas a partir da conquista, da conclusão do programa, com o diploma em mãos, ele apresenta e ele não precisa mais passar por nenhum outro tipo de processo seletivo, né? Tendo boas notas e estando aí atendendo aos requisitos, né? Ele consegue ingressar em universidades como MIT, Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, Oxford, as melhores universidades do mundo. E esse nível, né, de formação do aluno IB já foi percebido pelas universidades no Brasil também. E grandes instituições como ESPM, FGV, INSPER, PUC, Mackenzie, o Sírio-Libanês, também já incluíram em seu processo de admissão uma porta de entrada através da apresentação do currículo IB. E a tendência é que esse rol de universidades brasileiras que aceitam o currículo IB, assim como universidades internacionais aceitam, cresça cada vez mais. Então, é um diferencial importante, é realmente abrir mais uma porta para o aluno que tem essa formação IB. Antes de terminar, sei que estão se perguntando como que eu faço para matricular meu filho, né? E a gente sabe que essa primeira turma do IB, né, é uma turma que vai ter vagas limitadas, a gente quer começar com aquele grupo de alunos para dar uma atenção, né, ter um cuidado especial, como a gente tem em tudo que a gente faz. Então, a gente vai ter um processo para que esse aluno se inscreva no currículo IB. Primeiro passo é que o estudante procure a central de matrícula, melhor dizendo, o responsável procure a central de matrícula para preencher o formulário de interesse, né, e indicar a sua vontade de ingressar na turma IB. E aí a gente vai agendar uma entrevista, a gente tem um encontro com esse estudante, com esse responsável, com esses responsáveis, para a gente falar sobre o programa em detalhes, para a gente garantir que aquela família entende como funciona o programa, né, a carga horária que esse estudante vai ter. E um ponto, gente, muito valioso também, não posso deixar de falar aqui, é sobre a proficiência na língua inglesa. Como vocês viram ao longo da live, a gente tem a maior parte das disciplinas ministradas em inglês. Então, o aluno, para ingressar no currículo IB, ele precisa ter um nível de inglês aí, né, de acordo com o Marco Comum Europeu, um B1 mais B2, tá? E isso precisa ser certificado através de um exame de Cambridge. Então, se o seu filho não fez ainda o exame de Cambridge, é importante que ele faça para que ele possa confirmar esse nível, né, B2, B1+, B2, ou TOEFL, ou Duolingo Test. E se o estudante não fez nenhum exame, a gente pode também aplicar um exame de nivelamento na própria escola, mas ele precisa realmente ter esse nível base aí de inglês, o nível B1+, B2, para que ele consiga acompanhar as aulas, né, e ter um bom desempenho no currículo. Além disso, a gente tem também uma carta, um termo, né, que a família vai assinar, se comprometendo a contribuir com a formação, com a construção do IB Learner Profile. Então, aquelas habilidades que a gente viu lá no início da live, elas serão construídas também em casa. Então, a participação da comunidade familiar é muito importante durante o nosso programa IB, tá bom? Então, gente, vou encerrar a live agora agradecendo a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que participaram, que conheceram o nosso programa. Dizer que se você quer saber os valores, né, do programa, acesse o Matriculei, utilize o RA do aluno e através do Matriculei, o nosso sistema, você já consegue ver valores. As matrículas estão abertas, não deixe de entrar em contato com a gente também se você tiver dúvidas, né? Ficou alguma dúvida, quer marcar um atendimento presencial comigo, né, com alguém da coordenação do IB, entre em contato com a recepção da nossa escola, agenda esse momento e a gente vai ter um prazer grande em receber vocês, em conversar com vocês, para que a gente tenha aí essa primeira turma IB da nossa escola, com excelência, né, e com o diferencial, que é a forma como a gente sabe trabalhar aqui na escola. Tá bom? Então, agradeço a cada um de vocês, aos alunos, que eu sei que tem aluno acompanhando, né? Mando um beijo grande e ficamos à disposição. Qualquer dúvida, estamos na escola para atendê-los. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo tempo de vocês.